Bom dia. Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas para mais um encontro anual das coordenações dos programas de pós-graduação da Unifesp, um evento realizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Especialmente eu gostaria de agradecer a toda a comunidade da Unifesp que nos acompanha nesse momento pelo canal do YouTube. Além disso, estendo também um especial agradecimento a todos os palestrantes, convidados e aos servidores que contribuem para a realização desse evento. Então, eu gostaria de só uma pequena palavra a respeito do objetivo, e do interesse desse nosso evento. Então, a gente tem como objetivo central integrar e informar as pessoas que atuam no universo da pós-graduação e da pesquisa sobre as principais atividades e ações que são desenvolvidas pela Pró-Reitoria de pós-graduação e pesquisa. Então, para a gente dar início a essa atividade, eu queria, antes de passar a palavra para a nossa pró-reitora, gostaria de explicar como é que a dinâmica desse evento vai ocorrer. Então, neste momento, nós estamos ao vivo pelo YouTube, como vocês podem acompanhar, e nesse momento a gente vai ter uma série, conforme está na programação, uma série de palestrantes que vão explicar, os coordenadores, os colaboradores que atuam dentro da pró-reitoria, vão explicar as principais ações, os objetivos e se apresentar para a comunidade como um todo. Então, neste momento, nós faremos as palestras, a gente tem um evento que vai se estender até meio-dia, e as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube podem fazer suas questões. Eu e o professor Fernando, que é um colaborador desse evento também, o professor Fernando Atic, que representa aqui, como coordenador do setor de integração dentro da nossa pró-reitoria, a gente vai reunir essas questões e vamos, na sessão da tarde, que começa às 14 horas, nós iremos abrir para a plenária um evento para fazer as discussões e tirar dúvidas da comunidade que nos acompanhou pela manhã, certo? Então, essa é a ideia. Então, Fernando, muito obrigada também pela ajuda aí, pela condução desse evento. Então, eu gostaria de passar, então, gostaria de convidar, para fazer a fala de abertura desse evento, a nossa pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, a professora Lia Bittencourt, e o nosso pró-reitor adjunto, o professor Ricardo Bertola. Muito obrigada, tenham um bom evento todos. Obrigado, Débora, obrigado, Fernando, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a esse evento que nós, com muito carinho, preparamos para vocês, com muita expectativa de que possa trazer uma troca de informações, de sugestões. Então, agradeço a toda a equipe da própria GPQ, não só os coordenadores, a equipe da STI, que está aqui nos dando suporte, e dizer que esse dia vai ser bem produtivo. Nós vamos ter uma manhã de apresentações das nossas coordenadorias, da própria GPQ, vamos ter a presença dos nossos 2 órgãos que são ligados à reitoria e assessores da própria GPQ, que é a nossa agência de Inovação Tecnológica e Social, a AGITS, a Secretaria de Relações Internacionais, e temos também a gratidão de ter a presença dos 2 órgãos de ética de pesquisa, que é o CEP-SEUA, e para o final do dia nós temos também uma apresentação muito importante, que é o resultado do censo feito na nossa de pós-graduação. Então, sugiro a todos e convido a todos que permaneçam o máximo que puder para aproveitar. Passo um oi para o professor Bertola falar e já vou falar um pouco da minha apresentação. Bom dia, também cumprimento a todas e todas, muita satisfação para nós aqui da própria GPQ, podemos receber as nossas coordenações e as secretarias de programas, que são quem efetivamente atua na linha de frente para fazer acontecer o sistema institucional de pós-graduação e pesquisa. Eu vou, após a apresentação da professora Lia, fazer uma breve apresentação também, mas de início só gostaria de desejar as boas-vindas e um bom evento para todos e todas. Bem, então, peço para projetarem a minha apresentação. Bem, então a ideia é falar um pouco
de como está estruturada atualmente a nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e em todos os meus slides vocês vão ver o e-mail de contato que vocês podem nos acessar. Como essa apresentação do dia inteiro vai ficar gravado e disponível no canal do YouTube da própria GPQ, então vocês podem depois rever essa forma de contato. Bem, então, esse é um organograma geral, mas aqui está muito poluído, eu vou falar um pouco rapidamente como a gente se estrutura, e depois cada coordenador vai dar detalhes da sua coordenadoria, as pessoas que compõem. Eu vou só fazer uma breve passagem. Então, como vocês sabem, nós temos o Conselho de Pós-Graduação em Pesquisa, que é o chamado, a sigla CPGPQ, que é a instância superior, que nos dá todas as diretrizes, as decisões. Então, o Conselho é o órgão máximo, acima, inclusive, da Pró-Reitoria. O CPGPQ, a gente se reúne mensalmente, na última quinta de cada mês. Em breve, nós vamos ter no site as novas datas de 2022, e nós estamos terminando esse ano a ação dos conselheiros atuais, eles vão ficar até dezembro, e em janeiro nós já vamos ter a presença dos novos conselheiros, que representam as categorias, de docentes, discentes, além da presença também dos coordenadores de Câmara e coordenadores de programas de pós-graduação. Então, tem sido muito proveitoso nossas reuniões do Conselho. Bem, a Pró-Reitoria, na Secretaria Executiva, nós temos, eu estou como pró-reitor atualmente, o professor Bertola como pró-reitor adjunto, nós temos a nossa querida e maravilhosa Thaís Ramiro, que nos auxilia em tudo, dá suporte, tem aqui a descrição dela, dos componentes. Temos a Giane Santos, que eu também quero agradecer muito, que é a secretária do Conselho do CPGPQ, e daqui, já fazendo um spoiler, nós vamos ter na secretaria o Rafael Lee, que vai vir para ajudar, ele pediu mobilidade do Pró-Pessoas para a nossa Pró-Reitoria, ele vai dar um suporte na secretaria, principalmente aos coordenadores. Então, esse aqui é o e-mail, propgpq.proreitor@unifesp.br, quando o assunto for mais direcionado aos pró-reitores. Bem, ligado à própria GPQ, nós temos a AGITS, que é a nossa Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp, que foi recentemente denominada como uma agência, antigamente era o NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, que o professor Paulo Schock coordena, vai falar mais. Então, ele é um órgão transversal, ligado à reitoria, mas ele tem uma vinculação com a própria GPQ. Então, ele fica em paralelo no nosso organograma, ele fica ao lado da pró-reitoria, tá? Então, aqui está o e-mail da AGITS, mas eu vou deixar para o Paulo conversar mais com vocês. Do outro lado, eu falo que nós temos dois braços, graças a Deus, o braço direito e o esquerdo. Então, independente aí de qual, os dois são igualmente importantes. Então, do outro lado, o outro braço também paralelo, ligado à reitoria, mas vinculado à própria GPQ, nós temos a Secretaria de Relações Internacionais e a nossa secretária, a Karen Spadari, que foi minha ex-pró-reitora adjunta, que tem tido também grande conhecimento, grande desenvolvimento e progressão nessa secretaria, que ela também vai falar com vocês no evento de hoje, e já aproveito agradecendo o Paulo e a Karen todo esse trabalho conjunto, Então, são órgãos em paralelo à pró-reitoria. Vinculado a própria GPQ, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, nós temos diversos órgãos complementares, e eu acredito até que é uma das pró-reitorias que tem mais vinculação de órgãos complementares, porque o órgão complementar, ele é um órgão supradepartamental, então ele vem para acrescentar atividades que não estão relacionadas às unidades departamentais, e eles podem ser ligados aos campos ou ligados aos órgãos centrais da gestão. Então, quando eu assumi a Cátedra Eduardo Said, já era vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Posteriormente,
veio a criação do IEAC, que é o Instituto de Ensino Avançados e Convergente, posteriormente o Biobanco, que é sediado no Campus São Paulo, mas é um órgão complementar da reitoria vinculado à própria GPQ, o Nubio, e agora, mais recentemente, o nosso Centro Cochrane. Então, a gente não teria tempo para falar de cada órgão complementar, mas eles têm ações específicas, como o IEAC, de congregar estudos e grupos de pesquisas, o Biobanco, de estocar, né, materiais para pesquisa, materiais humanos, a Cochrane, revisões de literatura, revisões sistemáticas. Então, aqui estão os e-mails, né, desses órgãos complementares, e o Biobanco ainda, desculpa, o Nubio não tem um e-mail específico, mas foi bom que nessa apresentação a gente vai criar, mas o professor João Pesqueira falou que poderia disponibilizar aqui o e-mail dele, que ele é o coordenador do Nubio, tá? Então, esses aqui são contatos com esses órgãos complementares. A Tamires Barbosa é uma recém-contratada na própria GPQ, que cuida desses órgãos complementares. Então, aqui eu vou citar o nome da Tamires, e citei na Secretaria Executiva, mas quando cada coordenadoria for se apresentando, eles vão falar das equipes, para não ficar me repetindo muita informação. Então, agradeço a Tamires todo o suporte que ela tem dado, não só aos órgãos complementares, mas também como a nossa Comissão Permanente de Livre Docência. Aqui se dispõe as nossas coordenadorias, né? Então, junto com a própria GPQ, nós temos a coordenadoria de pós-graduação, que a professora Débora Hipólito, do Campus São Paulo, coordena, a coordenadoria de pesquisa, que o professor Elbert Macau, de São José dos Campos, é o coordenador, a coordenadoria de integração, com o professor Fernando Atique, de Guarulhos, coordenadoria de cientometria, que temos o Ronaldo Tomacelli, da Baixada Santista, e a coordenadoria de internacionalização, com o professor Camilo Leles. Esse é o e-mail geral, para quando vocês precisarem falar com os coordenadores de uma maneira geral. Então, nesse e-mail aqui, todos os coordenadores recebem a informação, nós pró-reitores também. E a ideia da formação dessa equipe, como vocês podem ver, é uma equipe multicamp, né? Nós temos, então, Campus São Paulo, São José, Guarulhos, Baixada, Diadema, e tem funcionado muito bem, tem uma equipe, assim, maravilhosa. Quero agradecer a todos vocês. Nós estamos trabalhando com muita energia, com muita alegria, e eu acho que é importante a gente ter essa representação de todos os campos, e em especial essas pessoas que têm uma expertise nas respectivas coordenadorias. Dentro da... ficou um pouco desformatado, para mim está aparecendo assim, não sei, mas a coordenadoria de pós-graduação, a professora Débora Hipólito vai falar mais detalhadamente, mas nós temos a divisão e acompanhamento de coleta da CAPES, que a própria professora Débora, junto com o professor Bertola, dão assessoria aos programas. Nós temos a divisão de certificados e diplomas, que aqui tem o e-mail, né, propgpq.diplomas@unifesp, que o Anderson e a Kátia coordenam, mas não vou ficar falando muito das equipes. A divisão de acompanhamento e concessão de bolsas, que também está aqui, o propgpq.dac@unifesp. Dentro da coordenadoria de pós-graduação, nós temos uma das 3 comissões permanentes dentro da pró-reitoria. Então, dentro da pós-graduação, nós temos a comissão permanente de avaliação de proposta de cursos novos, recentemente criado esse e-mail, e vindo em paralelo à decisão da CAPES agora, que retornou, né, já faziam 2 anos que não tinha submissão de APCN, então essa comissão nos ajuda a avaliar as submissões. Da pesquisa, então, o professor Elbert Macau vai falar, mas nós temos, então, setores como comitês gestores multiusuários, centrais analíticas e prestação de serviço. Nós temos o escritório de acompanhamento de pós-doutorandos, que está aqui, é o mesmo e-mail da Bolsas, né, que é a própria gpq.dac. Nós temos o escritório de apoio ao pesquisador e de fomentos, que é o IAP, né, que cuida das nossas verbas FINEP, RTI, PROAP, dá todo o apoio também central
à pesquisa. Nós temos a divisão de projetos institucionais do diretório do CNPq, que também é o mesmo e-mail, é a mesma pessoa que cuida das bolsas, cuida do diretório do CNPq e cuida do pós-doutorando. E dentro dessa coordenadoria de pesquisa, nós temos a segunda comissão permanente, que é a Comissão Permanente de Livre Docência, que aqui está o e-mail, que no momento ela é coordenada pela professora Maria Tereza e a Tamires dá o suporte de secretaria. Na coordenadoria de integração, nós temos o professor Fernando Atique, e dentro dessa coordenadoria nós temos 3 escritórios. Um escritório que já existia, que era o escritório de integridade acadêmica, que o professor Bruno Comparato cuida, aqui está o e-mail, né, o iea@unifesp.br, e recentemente 2 novos escritórios foram criados, o escritório de comunicação e divulgação científica, que nós vamos criar o e-mail dele daqui a alguns dias, e o escritório de ações afirmativas, com 3 setores, que depois o professor Fernando vai nos falar, e aqui está o e-mail do IEAF. Então, esse escritório foi muito bem-vindo diante da implementação das ações afirmativas na Unifesp como um todo. E dentro dessa coordenadoria, nós temos a terceira comissão permanente, que é a Comissão Permanente de Professor Visitante, coordenado pelo professor Fernando, né, e temos aqui o e-mail. Na cientometria, nós temos o professor Ronaldo Tomacelli, coordenando o Tomacelli, ficou aqui na pró-reitoria, porque todos eles são, na realidade, muito ativos e nos ajudam como um todo na pró-reitoria. Mas aqui o slide desformatou, o Ronaldo é, então, o coordenador de cientometria e gestão da informação, aqui está o e-mail dessa coordenadoria. Nós temos a divisão de estatística e ciências de dados e temos a divisão de fluxos e sistemas. Então, é aí onde vocês vão ver hoje toda como podem acessar os sistemas, como é que podem acompanhar tanto coordenadores e secretários os fluxos e as pastas acadêmicas da pós-graduação. E, para finalizar, nós temos a coordenadoria de internacionalização, o professor Camilo Leles, que tem uma integração e uma parceria bem próxima com a Secretaria de Relações Internacionais. Aqui está o e-mail dessa pró-reitoria, dessa coordenadoria, e dentro dela nós temos a divisão de fluxo de pessoal estrangeiro, e também temos a divisão de programas e projetos internacionais. Então, tem evoluído muito, tem sido atualizado como a gente pode fazer a mobilidade e reconhecimento dos nossos alunos, e vice-versa, como receber os estrangeiros, bem como também a facilitação das parcerias de convênio. Bem, eu acredito que esse seja meu último slide, essa é a nossa figurinha do WhatsApp para mostrar que realmente só trabalhando junto com uma equipe desse porte, com esse ânimo, com essa disposição, que a gente tem conseguido fazer pelo menos alguma coisa dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Obrigado, e passo a palavra de volta à professora Débora. Perfeito, Lia, muito obrigada. Eu gostaria agora de convidar, então, o pró-reitor adjunto, o professor Ricardo Bertola, para fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado, professora Débora. Bom, acho que como ficou muito claro na apresentação da professora Lia, a lógica da construção do que é o sistema institucional de pós-graduação e pesquisa não foge à lógica do que é a própria atividade da pós-graduação stricto sensu, que é uma lógica muito participativa, uma lógica de agregar pessoas de diferentes atuações, é como a gente construiu a pró-reitoria, é como é o próprio Sistema Nacional de Pós-Graduação, na sua avaliação, nas suas avaliações quadrienais, a PCN e assim por diante, e é também como nós temos atuado ao longo desses últimos anos, já na gestão anterior e nessa gestão, procurando ter muita parceria com as câmaras e com os programas de pós-graduação, para que todos estejamos bem preparados. E dentre as diversas mudanças que foram implementadas ao longo desses últimos... eu só estou compartilhando a tela aqui. Ao longo desses últimos anos,
Uma das alterações principais que nós realizamos foi a atualização do regimento interno de pós-graduação em pesquisa, que refletisse essa lógica. E aí, acredito que todos já estejam vendo a minha tela, eu peço para que me avisem caso não estejam, e aí eu vou passando aqui a apresentação. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de como foi a atualização desse regimento, porque ele vai servir, de certa forma, como base para o resto da discussão hoje. E essa foi a apresentação exata que foi levada para o Conselho Universitário quando teve a sua aprovação, né? Vou passar um pouco rapidamente por alguns pontos que eles são desnecessários, porque até o próprio organograma já atualizou, mas fazer um breve histórico de como foi esse processo, quais foram os princípios norteadores e assim por diante. Então, o nosso último regimento interno de pós-graduação em pesquisa era o de 2012. E em 2017, quando o professor Esper era o pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, o professor Rui, o pró-reitor adjunto, foi montada uma comissão para revisão do regimento interno de pós-graduação em pesquisa, que procedeu com essa revisão e essa relatoria. O texto final foi aprovado no Conselho de Pós-Graduação em Pesquisa, mas em 2018, mas não foi enviado ao Consul para aprovação. Como durante esse período houve uma atualização do Estatuto da Unifesp, depois do Regimento Geral da Unifesp, nós procedemos com uma nova atualização com base nessa atualização que já havia sido feita. Então, entre os anos de 2019 e 2021, nós procedemos com a atualização e adequação. Teve participação do gabinete da própria GPQ, eu destaco as professoras Lia, Karen, Andréa Sleman, Karen Spadari, que era a pró-reitora adjunta, né, a professora Andréa Sleman, que era a coordenadora de integração, com a minha participação também. E fizemos diversas reuniões com as coordenações de câmaras de pós-graduação em pesquisa das unidades universitárias. Depois teve essa ampla participação, depois foi submetido ao Conselho de Pós-Graduação em Pesquisa, quando foi aprovado em 25 de março de 2021, para depois ser encaminhado ao Consul. O princípio básico era de espelhar o Estatuto Geral, de espelhar o Regimento Geral da Unifesp, regrar alguns fluxos e procedimentos que são da competência da própria GPQ e, sempre que permitido, descentralizar para câmaras e para programas, porque a gente entende que o programa de pós-graduação é a ponta que tem atuação direta nas atividades de pós-graduação junto com os discentes e as discentes. E aí, dentre as principais alterações, acho que algumas a professora Lia já apresentou, sobre as comissões assessoras permanentes do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, que nós permanecemos com essas três, né, uma comissão de avaliação de propostas de cursos novos, cujo foco principal é garantir que as nossas propostas cheguem muito bem apresentadas para a CAPES, para que elas tenham uma boa chance de serem aprovadas, comissão de professores visitantes e comissão de livre docência, que já vão ser um pouco mais apresentadas mais à frente. Além disso, regrou também os órgãos complementares e órgãos assessores, que são aqueles criados pelo Conselho Universitário, mas que têm os seus regimentos aprovados no Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, dentre esses, aí podemos destacar a Cátedra Eduardo Said, o IEAC, o Biobanco, o Nubio e o Centro Cochrane Brasil, né? E também os órgãos assessores, que, como a professora Lia já apresentou, que é a GITS e a SRI, que vão ter fala daqui a pouco, vão poder apresentar suas atividades. Quanto à composição da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, nós atualizamos para incluir a coordenadoria de integração, que ainda não estava regrada, e ficamos bastante felizes de que essa situação já está adequada, né? Inclusive com suas competências, estão descritas no regimento interno de pós-graduação em pesquisa. Também foram criadas as competências da própria GPQ, especificamente porque elas não existiam, né? Mas de acordo com o Regimento Geral da Unifesp, então foi espelhado de lá para cá. Foram regrados os mecanismos de escolha de coordenação das câmaras de pós-graduação e pesquisa das unidades universitárias. Isso teve bastante discussão nas reuniões com as câmaras e teve discussão lá com o Conselho de Pós-Graduação em Pesquisa. E regrou também como quem pode assumir a coordenadoria, né, o tempo de mandato e assim por diante. Quanto às comissões de ensino de pós-graduação em pesquisa e a coordenação dos programas de pós-graduação, a coordenação da CEPG, também foram feitas atualizações regimentais, corrigindo o tempo de mandato para até 4 anos,
permitindo que seja qualquer orientador permanente do programa, mas que tenha vínculo estatutário com a Unifesp, para participar da CEPG, e permitindo, que foi um ganho bastante grande por uma demanda da comunidade, que o programa pudesse ser coordenado não apenas por aqueles com vínculo docente, mas também por aqueles que tenham vínculo de servidor técnico administrativo em educação, mas que tenham atividade de orientação permanente no programa. Destaco também que nos programas em associação, o coordenador ou a coordenadora pode ser externo à Unifesp, de instituição associada para aquele programa de pós-graduação em pesquisa, e era importante a gente regrar isso, porque nós temos alguns programas em associação, né? Também estabelecemos critérios de transparência para processos seletivos, isso foi uma demanda gerada pelo Ministério Público, mas que trouxe um ganho importante para nós, porque para que a gente possa dar transparência a todo esse processo para os próprios candidatos e candidatas que querem ingressar nos nossos programas de pós-graduação em pesquisa, né, nossos programas de pós-graduação stricto sensu. Além disso, teve um ganho muito importante que recebemos como uma informação que veio da comunidade, veio de um programa de pós-graduação nosso, de quando adicionarmos a proficiência em idioma estrangeiro, incluirmos a possibilidade de que a língua portuguesa seja a língua estrangeira para candidatos surdos, estrangeiros ou indígenas. E essa foi uma atualização bastante importante também. Além disso, criamos a necessidade dentro do regimento, isso com base também em portaria do CETIC, né, que é o órgão superior para a tecnologia da informação e comunicação na Unifesp, o repositório institucional para depósito de trabalho de conclusão, seguindo essa portaria da reitoria. Quanto aos fluxos e alterações, nós conseguimos, então, transferir aos programas a homologação da sua coordenação. Então, o próprio programa homologa a sua coordenação. Nós tivemos que obedecer o Estatuto da Unifesp, então manter a homologação da coordenação de câmaras dentro do Conselho de Pós-Graduação em Pesquisa, bem como a homologação de títulos, aprovação de regulamentos dos programas e o credenciamento de orientadores, porque isso já estava definido no Estatuto da Unifesp. Mas as homologações de bancas de mestrado e doutorado nós também conseguimos descentralizar para que as câmaras fizessem essas atualizações. Então, passei bastante rapidamente pelos pontos principais de atualização do regimento interno de pós-graduação em pesquisa, apenas para que possa servir como base para as discussões que vamos ter pela frente. O regimento ele é um documento normativo que sempre carece de atualização, porque os nossos fluxos e a nossa atuação ela é atualizada constantemente, ainda mais na pós-graduação stricto sensu, que trabalha sempre na vanguarda, eu diria, mas pelo menos nós temos um documento forte que pode servir de base para que a gente possa, a partir dele, construir. Com isso, eu encerro a minha fala, agradeço novamente a presença de todos e todas aqui e devolvo a palavra para a professora Débora. Obrigado, professora Débora. Obrigada, Ricardo. Obrigada, professora Lia. Eu queria agradecer, né, imensamente essa abertura aí. Eu queria esclarecer para a comunidade que está nos acompanhando agora que toda e qualquer pergunta que queiram fazer sejam colocadas, né, lá no chat do YouTube, que nós vamos recolher essas questões e vamos levar para a sessão da plenária da tarde para poder fazer, enfim, se eventualmente alguém já fez algum questionamento, alguma coisa direcionada para a nossa pró-reitora e o nosso pró-reitor adjunto, que isso, ficarem tranquilos que a gente não vai abrir espaço para discussão agora, vai ser no período da tarde, mas fiquem à vontade para escreverem as questões que queiram colocar, que nós vamos reunir isso e fazer a discussão no período da tarde, só para reforçar. Muito obrigada, Lia, muito obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Nicola. Estaremos juntos do dia inteiro. Muito obrigada.